Boa noite a todos. Vamos dar início à palestra Mercado Financeiro e Certificações, que será proferida por Isabela Brandão. Agradecemos à palestrante e a todos que se inscreveram. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Participem da nossa campanha de solidariedade. Nessa edição, a instituição beneficiada será a Ampare. Estamos aceitando doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas M e G. Ficaremos muito gratos se pudermos auxiliar nesta campanha. Agora, passamos a palavra à palestrante Isabela Brandão. Olá pessoal, primeiramente boa noite. Como o Vitor já me apresentou, me chamo Isabela Brandão. Eu vou compartilhar aqui minha tela, preparar uma apresentação para a gente ter um momento mais dinâmico, mais fluido, falar um pouco mais de números e principalmente do que é esse mercado financeiro e como a gente trabalha aí com as certificações. Então, se eu estiver olhando para o lado é onde a minha tela estiver, onde eu estiver efetivamente vendo aqui na minha tela. Acredito que todos estão conseguindo ver, né? Vocês podem só me dar uma devolutiva para eu saber se está tudo certo? Sim, está Estamos sim, perfeito. Isabela. Show, perfeito, pessoal. Então, novamente, eu gostaria de agradecer o convite do Vitor, também da Fernanda. Fiquem à vontade, como o Vitor falou no final, para a gente tirar as nossas dúvidas e a gente conseguir ter um momento bastante produtivo, certo? Perfeito. Antes mesmo da gente começar, gostaria de passar aqui um pouquinho de quem eu sou. Me chamo Isa, sou planejadora financeira, CFP, sou economista de formação também pela Universidade de Brasília. Hoje eu sou empresária e planejadora financeira na Oikos Consultoria Patrimonial. Se eu tiver que ser um pouco mais caxias no termo, hoje a gente é uma empresa de consultoria de valores imobiliários. Hoje a gente acaba auxiliando famílias a investirem melhor o seu patrimônio. E uma informação que eu sempre gosto de passar é relacionada ao futebol. Eu sou madridista, torço para o Real Madrid, e vocês vão entender o porquê de eu ter passado essa informação. Acredito que quando a gente trabalha com analogias fica muito mais fácil. Então quero trabalhar aqui com algumas analogias para que a gente consiga entender um pouquinho mais as certificações do mercado financeiro. Basicamente, hoje, quando você fala do mercado financeiro, você precisa de certificações que te deem respaldo para que você efetivamente possa trabalhar na área fim. Não necessariamente o curso vai dizer o que você deve ou não fazer no mercado, mas sim a certificação que você leva. E geralmente você consegue saber a certificação da pessoa logo depois da vírgula, depois do sobrenome dessa pessoa. Logo ali a pessoa geralmente coloca resumidamente o currículo dela, de forma que assim você consiga entender qual certificação ela tem e muito provavelmente qual é a área de atuação. No mercado financeiro, basicamente eu gosto de dividir em dois grandes grupos: o grupo de front office e o grupo de back office. O grupo de front office, querendo ou não, é aquele pessoal que vai ter uma relação direta com o cliente, direto com a ponta, se eu tivesse que utilizar algum termo mais mercadológico. Essa ponta é quem? O cliente final. Geralmente ali é o investidor que tem o dinheiro ou o montante de capital para que ele possa fazer algum tipo de investimento. E geralmente nessa atividade de front office são atreladas atividades mais do cunho comercial. Então, muito provavelmente você vai ter ali alguma pessoa com uma certificação CFP, CEA, ANCOR, enfim, entre outras. Não que elas sejam limitantes, mas é o mais comum da gente ver. Basicamente, hoje a gente tem aqui no Brasil, atuando aqui no território nacional, esses grupos aqui. Basicamente, hoje a B3, a nossa bolsa, ela também tem algumas certificações conhecidas como a PQO, que é um programa de qualificação operacional. Geralmente você tira essa certificação no momento que você está fazendo alguma prova já de algum outro órgão. A Ancor, que geralmente quando você faz Ancor é para você tirar a certificação da Ancor para você atuar como agente autônomo de investimento. Quando você tem a planejar, você acaba optando por tirar uma certificação CFP, que é uma certificação internacional, que inclusive hoje é que eu tenho. Quando você fala do CFA, você está falando basicamente do suprassumo das certificações do mercado financeiro. Ela tem abrangência global e hoje é uma das certificações mais difíceis do mundo. Aqui, se eu tivesse que falar um pouquinho no contexto do futebol, essa aqui seria a nossa Champions League. Essa aqui é a certificação que todo mundo busca e todo mundo almeja ter, justamente porque é uma certificação que te traz muito renome. Mais à frente eu vou explicar um pouquinho mais os números que a gente tem aqui no Brasil das pessoas que efetivamente têm essa certificação. Quando a gente fala da certificação da Anbima, hoje ela é quase que pré-requisito para uma carreira bancária.
E hoje a maioria, na verdade, a maioria esmagadora dos atuantes do mercado financeiro, sejam bancários, principalmente bancários, estão dentro das certificações da Anbima, que é o CPA 10, o CPA 20, o CEA e o antigo CGA, que hoje foi substituído pelo CFG. E por fim a gente tem a PMEC. A PMEC ela é uma certificação que te dá o cadastro para que você possa ser analista de valores imobiliários. Aquelas letras que você pode ver como CNPI, CNPIT, caso você seja um analista técnico, ou um CNPIP, que seria o analista pleno. Certo? Querendo ou não, a gente trabalha no mercado financeiro, a gente gosta de falar um pouquinho de números. Então, eu queria trazer um pouquinho desse grau de dificuldade hoje que a gente tem das certificações financeiras. Quis colocar mais ou menos em uma escala de 0 a 10, de forma que a gente conseguisse talvez dimensionar esse grau de dificuldade. Vocês podem até estar se perguntando que esse critério é 100% subjetivo. De certa forma, ele é. Só que esse grau de dificuldade que eu optei em colocar dessa forma, ele é baseado também com o número de pessoas que possuem essa certificação e principalmente também com o nível de aprovação em cada prova e alguns pré-requisitos que você pode ter para tirar essa certificação. Dessa forma, quis deixar nessa escadinha para que a gente pudesse entender como seria um processo de... Não gostaria de usar o termo evolução, mas talvez o nível de dificuldade do estudo e do preparo da prova efetivamente. Começando com o CPA 10, hoje para você poder atuar como gerente de banco é necessário que você tenha algum tipo de certificação da Anbima, seja CPA 10, seja CPA 20 ou seja o CEA. Geralmente é muito comum você ver os gerentes de banco terem um CPA 20, certo? Querendo ou não, essas certificações elas servem como um basilar mínimo para que você consiga atuar no mercado financeiro, certo? Como eu falei mais cedo, não necessariamente o seu curso superior vai te dar a garantia do emprego do mercado financeiro ou não. Gosto de pensar essas certificações como sendo os nossos registros. Para eu falar que eu sou economista, eu tenho que ter a minha atividade na Associação dos Economistas. Para vocês serem administradores, vocês precisam também ter esse certificado. Para você ser médico, você precisa de um CRM. Para você ser advogado, você precisa de uma OAB. O mercado financeiro ele acaba sendo democrático dessa forma, porque não necessariamente você precisa ter um curso superior específico. Basta você ter essa certificação. E cada certificação exige um nível de escolaridade diferente. O CPA 10 e o CPA 20 eles não exigem nível superior. Se eu não me engano, eles só exigem até ensino médio. Ou seja, se você tirar seu ensino médio, tirar o CPA 10, o CPA 20 e até mesmo a Ancor e o CEA, você está apto para atuar já no mercado de capitais. Geralmente, quando você fala dessas duas certificações, tanto o CPA 10 quanto o CPA 20, você já está se referindo para um profissional que quer seguir uma carreira bancária, seja gerente de banco, gerente de relacionamento PJ. Essas acabam sendo as certificações que você acaba encontrando já nesse nível de atuação profissional. Outra certificação que a gente está vendo que está ganhando muita relevância, e eu vou mostrar isso com os números, é a Ancor. A Ancor ela é a associação, mas ela também é a certificação. Quando você tira a Ancor, você está apto para atuar como agente autônomo de investimentos. Hoje, muito popular na figura de assessor de investimento. Basicamente, aí quando você vê algum escritório, seja de alguma corretora, principalmente da XP, do BTG, da Guide, até mesmo do Safra, provavelmente esse profissional vai ter essa certificação da Ancor. Fazendo uma correção, não muito provavelmente, na verdade, ele precisa ter essa certificação. Cada certificação ela acaba limitando o que você pode e o que você não pode fazer para o cliente. Na Ancor você tem uma série de restrições, mas basicamente para você poder atuar dentro de um contexto de uma corretora, trabalhando como preposto dessa instituição financeira, das quais eu falei já, XP, BTG, Guide, Safra, que são, querendo ou não, as maiores que a gente tem aqui em Brasília, você precisa dessa certificação que ela te permite, perante a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, fazer a atuação legítima na profissão. O CEA, ele acaba te dando a alcunha de ser especialista de investimentos. Inclusive, eu também tenho essa certificação e já tive a certificação da Ancor. Hoje, atualmente, eu só acabo utilizando mesmo o CEA e o CFP. Dei baixa na minha Ancor. O CEA ele te dá a possibilidade de você falar que é um especialista de investimentos. Ela também é produzida pela Anbima e eu decidi colocar ela nesse critério subjetivo um pouco acima da Ancor porque existem menos profissionais especialistas de investimento e existem mais profissionais assessores de investimento. E também o índice de reprovação do CEA é um pouco maior, certo? Só que quando a gente começa a falar de atendimento ao cliente, querendo ou não, todas essas quatro elas te dão essa possibilidade. Ela não é necessariamente mandatória,
Só que caso você queira ter um Ancor e um CEA, você consegue. Existem aqui algumas certificações que são conflitantes, ou seja, você não pode ter uma ao mesmo tempo que você tem a outra. Hoje, na profissão que eu atuo de consultor de valores imobiliários, eu não podia ter duas certificações ativas, então eu tive que dar baixa na minha Ancor. Caso você fosse ser, por exemplo, gestor de fundo, que você precisaria da certificação antiga CGA, você não pode ter, por exemplo, uma Ancor ativa. Vou entrar nisso mais no mérito ao longo da nossa conversa, mas já passando aqui rapidamente por cada uma dessas certificações. O CFP, ele é emitido pela Planejar. Ela é uma certificação internacional que você pode falar que você é um planejador financeiro. Nesse caso, à medida que você vai subindo nesse grau de evolução, as certificações vão te dando mais liberdade para que você possa falar alguma coisa ou não no mercado. Atuando como planejadora financeira CFP, eu posso atuar agora com os meus clientes com algumas questões que fogem um pouco do escopo de investimentos. Posso falar de investimento em offshore, investimentos no exterior e também tenho a liberdade de poder falar de investimentos sucessórios ou enfim, algum tipo de estrutura que proteja uma determinada família em um advento de sucessão na falta de alguém também. Então a certificação ela vai permitindo que você consiga ter mais liberdade perante o mercado para que você fale isso. Então muitas das vezes, quando às vezes a gente vê algum vídeo no YouTube, algum especialista do mercado financeiro falando um disclaimer, falando que ele não é analista de valores imobiliários ou ele não tem, que aquela opinião reflete única e exclusivamente a opinião dele, ele está, de certa forma, se blindando de algum tipo de sanção da CVM. Até mesmo porque ele só poderia falar de determinado ativo para um determinado público caso ele tivesse uma determinada certificação. Seguindo nessa linha de certificação, quero falar do CNPI. CNPI hoje é feito pela APMEC, e para você ser CNPI, hoje você vai precisar de ensino superior, tanto o CNPI quanto o CFP. Não só isso, você vai precisar de experiência profissional, o que aqui a gente costuma brincar da expressão chão de fábrica. Aqui você vai precisar um pouquinho de experiência no mercado financeiro. Não basta apenas você estudar, ser aprovado nas certificações e falar que você é planejador financeiro, ou que você é analista, ou que você é gestor, ou que você é CFA. Você efetivamente necessita de algum tipo de experiência profissional. Cada órgão vai exigir um tipo de experiência profissional. Você apenas tem que comprovar esse tipo de experiência, seja numa instituição financeira, seja no banco, seja numa corretora, seja ali em uma boutique de investimentos, alguma coisa nesse sentido. Quando você é analista de valores imobiliários, ou seja, aquelas letrinhas que ficam ali após o seu sobrenome, você vai poder utilizar a sigla CNPI. Essa certificação te permite falar abertamente, dar recomendações sobre um ativo ou não. Exemplo, se você for assinar às vezes um relatório de uma ação, geralmente no final do relatório vai ter um analista responsável pela elaboração daquele relatório. E quando um analista ele assina aquele relatório, ele querendo ou não está falando, ele faz toda uma análise daquela ação, daquele ativo, com base em setor, em uma análise top-down, ou às vezes uma análise bottom-up. Isso vai depender, obviamente, da forma que ele faz isso. Só que para alguém poder falar que pode ou não recomendar um papel, seja a compra ou a venda, ou uma manutenção neutra daquela perspectiva daquele ativo, ele necessita ser CNPI. Daqui para baixo, ou seja, um CFP, um CEA, um Ancor, um CPA 20, um CPA 10, ele não pode dar recomendações escritas em um relatório falando que ele dá um call de compra ou um call de venda, ou seja, que ele dá uma recomendação. A recomendação só é permitida para este profissional. No caso de um profissional CFP, ele pode aconselhar. A mesma coisa, na verdade, do profissional Ancor. Esse profissional ele apenas pode oferecer as opções e o cliente decide. Da mesma forma aqui, mas o CNPI ele pode ser um pouco mais contundente na explicação em falar que ele recomenda a compra ou a venda daquele ativo. Porém, ele só pode fazer isso. Perceba que até aqui a decisão final sempre é do cliente. Porém, quando você chega no ponto de ser CGA ou agora CFG, a certificação passou por uma mudança bem recente assim, desse ano para do ano passado. Na verdade, se eu não me engano, a certificação mudou efetivamente no segundo semestre desse ano. Quando você é CGA, você tem a autonomia de tomar uma decisão pelo cliente. A partir daqui, você consegue ser gestor de fundos ou gestor de uma carteira administrada. Isso quer dizer o seguinte: um cliente pode chegar para mim, caso eu tivesse essa certificação, ele assinaria um termo concordando nas minhas alocações. E eu, como gestora
macro, enfim, gestora daquele portfólio, teria a possibilidade de escolher os ativos sem a anuência prévia do cliente, porque ele já me deu de forma contratual, certo? E por fim, a gente tem o CFA. Novamente, quis falar em grau de dificuldades. Porque o CFA hoje ele é a certificação mais difícil a nível mundo, a nível Brasil, na verdade a nível mundo e consequentemente a nível Brasil. Principalmente porque é uma prova que é feita 100% em inglês. Então a primeira barreira que a gente já encontra é a barreira da língua. Mas não só isso, é uma prova que dura 3 anos para você tirar. E necessariamente para você ser um CFA completo, você precisa passar pelos módulos, obtendo, obviamente, o índice de aprovação. Então a gente tem uma barreira da língua e é uma das provas que tem um maior índice de reprovação das provas do mercado financeiro. Recentemente a gente teve a turma de julho, eu não confesso que agora eu não me recordo o número, mas teve um índice de aprovação de apenas 22%. Ou seja, a cada 100 pessoas que fizeram a prova, apenas 22 conseguiam passar o primeiro nível. O segundo nível acaba tendo um índice de aprovação na casa dos seus 45%, 47%, e o nível 3 tem um pouquinho mais, se eu não me engano é 48%, 40 e poucos, mas nunca foge muito disso. É uma prova que, basicamente, quando a metade faz de 100, metade reprova. Então, realmente é uma certificação bastante complicada. Só que se eu tivesse que dar um overview, talvez, de número, hoje a gente tem uma quantidade de profissionais muito escassa. Eu até tentei colocar aqui um número efetivamente, mas a gente tinha profissionais com tão pouca quantidade aqui no Brasil que não ficaria legal na formatação. Então, assim, preferi deixar na fala. Basicamente, hoje a gente tem aproximadamente 500 mil profissionais CPA 20. Nessa mesma linha, a gente tem hoje aproximadamente 170 mil profissionais CPA 20. Hoje a gente tem aproximadamente 15 mil profissionais Ancor, 15 mil e alguns quebrados. Hoje a gente tem aproximadamente 14 mil profissionais CEA. Hoje a gente tem cerca de 6 mil profissionais CFPs no Brasil. Hoje a gente tem aproximadamente 1.000 profissionais CNPI. A gente hoje tem aproximadamente 4 mil profissionais CGAs e CFG, e hoje a gente no Brasil tem aproximadamente 1.000 profissionais que contam com essa certificação. A nível mundo, afinal de contas, é uma certificação global, a gente tem hoje no mundo todo 160 mil profissionais que contam com a certificação completa, ou seja, o CFA Level 1, Level 2, Level 3. Todas elas concatenadas permitem que você possa colocar a sigla CFA do lado do seu sobrenome quando você for fazer algum tipo de apresentação. Esses dados são do ano de 2020. Nesse ano de 2021 ainda não foi fechado, então obviamente eu não tenho todos esses dados. E eu colhi essas informações nos sites respectivos de cada uma dessas provas, de cada uma dessas bancas. Outra coisa bastante interessante de falar sobre essas bancas é que cada prova adota um jeito específico de fazer uma prova. Analogamente, seria como se a gente tivesse que pensar numa lógica de concurso. Cada banca tem uma lógica de prova e gosta de abordar determinados temas. Então a gente consegue perceber até isso que, poxa, se você estuda para um Ancor, não necessariamente você vai conseguir estudar para um CFP com base no material que você tinha antes, até mesmo porque são bancas diferentes que buscam complementar características diferentes de atuação e com certeza aprofundam em outros temas, em outras partes que a outra certificação não aprovava, até mesmo porque uma banca pode exigir um conteúdo mais exato ou às vezes mais analítico ou até mesmo mais interpessoal de cada um dos seus candidatos. Às vezes o CFA ele é muito conhecido por ser uma prova muito técnica e muito matemática, assim como o CGA e até mesmo o CNPI. O CFP e o CEA ele tem ali seu quê de matemática, seu quê de finanças mesmo, mas também tem uma parte extensa de ética. Não que as outras não tenham, porque todos são regidos por seus regulamentos de ética. A Ancor também tem uma parte bem grande de finanças, mas também tem ali grande parte em regulamentos, regimentos, códigos de éticas, enfim. E o CPA 10 e o CPA 20, existem contas, só que são contas muito mais tranquilas e muito mais manuseáveis. Tanto que, se eu não me engano, no CPA 10 você nem precisa levar 12C, que é aquela calculadora muito característica do mercado financeiro. Então, pessoal, gostaria de finalizar a apresentação deixando meus contatos. Estou 100% à disposição para tirar as dúvidas que vocês possam ter nesse momento.
E não só isso, coloquei o QR Code que dá já no meu WhatsApp, para caso alguém queira tirar alguma dúvida mais específica sobre alguma certificação, principalmente porque esse mercado ele está tendo uma grande demanda, existe uma demanda por profissionais bons e com certeza hoje, se tem alguém com interesse em tirar algum tipo de certificação e quiser alguma luz nesse processo, eu me coloco 100% à disposição. Eu tinha isso para falar hoje, também queria ouvir um pouco mais de vocês, se alguém tem mais alguma dúvida, se querem que eu volte em algum tema, esse é o momento para a gente conversar um pouco mais. Eu acho que, eu acho que Pessoal, desculpa, Isabela, quem quiser mandar pelo chat, fica à vontade. perfeito. Só tô colocando meu computador para carregar, porque senão ele vai desligar aqui durante a chamada. Não, beleza. Enquanto isso, eu posso ler uma pergunta que apareceu aqui? Claro. O Thiago Dourado perguntou aqui: quanto custa para tirar um certificado? Excelente, excelente. Eu vou voltando aqui para certificações, vou utilizar isso aqui para a gente ter como base. Cada certificação tem seu custo. Eu vou entender a sua dúvida, Thiago, de duas formas: o custo para inscrição e também o custo, talvez, do estudo do material. O CFA, só para você se inscrever, custa US$ 1.000. Só para você se inscrever em um dos níveis. Então, se você partir do pressuposto que você vai tirar os 3 níveis, você vai gastar aí pelo menos US$ 3.000, fora talvez o custo que você tenha para as apostilas. O CGA, se eu não me engano, gira em torno de R$ 1.000 ou R$ 800. Isso aí vai variar, confesso que agora de cabeça também não sei. O CFP, que foi a última que eu tirei, para você tirar a prova completa, porque são 6 módulos de prova, você desembolsaria ali cerca de R$ 1.400. O CEA custa ali seus aproximadamente 850, 870, Ancor 700. Se eu não me engano, essas certificações do CPA 10 e o CPA 20, elas são mais baratas. Eu acho que elas não custam muito mais ali que seus R$ 800, R$ 500. Mas isso é só para você fazer a prova, estar na FGV no dia para fazer a prova. Aí vai depender se você passar ou não. Então, essa é o custo só para inscrição e o custo para os cursos vai variar. Já vi curso da Ancor de R$ 3.000, já vi curso de R$ 100, de R$ 200. Aí vai depender um pouquinho da escola que você vai procurar estudar. Beleza. A Ana Carolina Pessoa perguntou qual o valor para tirar a CPA 20? Perfeito. O CPA 20, ele, se eu não me engano, ele custa R$ 540, R$ 560. Não é uma certificação muito cara, uma das mais baratas, inclusive. Só não tenho tanta propriedade para falar desses valores, até mesmo porque recentemente a Ambima aumentou um pouquinho os preços. Mas da última vez que eu vi, estava em torno desse valor de R$ 500. Massa. A Ana Carolina Neves perguntou: para seguir a área bancária, é melhor o CPA 20 ou o CPA 10 ou o CPA 20? Excelente dúvida. O CPA 10, ele já te abre portas. Se você já chegar no banco com o CPA 10, você muito provavelmente já vai ter acesso aos sistemas. Porém, se você tirar o CPA 20, ele é um diferencial, dado que ele tem menos pessoas que possuem essa certificação. Perceba, o CPA 10 ele te permite, o CPA 20 você acaba sendo um pouco mais diferente e o CEA ele acaba te diferenciando num contexto bancário. Poucos profissionais do banco têm o CEA. E quando você tem o CEA, você pode se diferenciar e até mesmo buscar uma promoção dentro do banco. Hoje, então, respondendo sua pergunta objetivamente, para seguir a área bancária, você consegue atuar com o CPA 10, mas eu recomendo mais o CPA 20. Até mesmo porque é uma diferença de preço pequena e você consegue perceber pela quantidade de profissionais. Perfeito. A Ana também pergunta só mais um. Uhum. Se tem uma plataforma específica para fazer esses cursos. Tem a... Excelente. Excelente. Existem diversas plataformas aqui, eu posso até indicar algumas por chat. Giovana, posso falar o nome das empresas aqui por vídeo? Tem algum problema? Acho que não. Acho que não tem problema não. Acho que não. Legal.
Basicamente, cada escola ela foca em um determinado nível de certificação. Então, quando você pega, por exemplo, o Lucas Silva, pode jogar no Instagram, querendo ou não, acho que o pessoal hoje está mais no Instagram. O Lucas Silva ele fala bastante do CEA CPA 10 e CPA 20. Fábio Lousada também, o Lousada com Z, Louzada. E você também tem a Eu Me Banco, certo? Quando você acaba falando de certificações que exigem talvez um pouquinho mais de aprimoramento, a FK Partners é mais indicada. Eu estudei para FK Partners tanto no CFP e recomendo bastante a plataforma. Para o CEA também tem a própria FK Partners, tem essa Fabulousado que eu te falei, Eu Me Banco, Lucas Silva. Tem uma muito clássica que quem já tem mais um tempo de mercado utilizou muito foi a Edgar Abreu. Edgar Abreu até 2017, 18, assim, você estudar por ela era quase que um sinônimo de aprovação. Hoje não está mais dessa forma, os bancos de dados foram alterados para dificultar um pouquinho mais a prova. Mas eu recomendo essas. Edgar Abreu, Eu Me Banco, Lucas Silva, FK Partners, também tem a Academia Rafael Toro, isso é nível Brasil. A nível internacional, recomendo a Kaplan, recomendo o canal da Bloomberg, recomendo também até a própria página do CFA. Beleza, temos aqui mais algumas perguntas que o pessoal animou. O João Ribeiro, ele disse, meu foco é o CNPI, mas só é possível fazer a prova depois que eu sair da UNB e é preciso ter experiência. Como adquirir essa experiência aqui em Brasília? São Paulo é bem mais fácil. Fala, João. Você pode tirar a prova enquanto você ainda está na graduação, mas para você exercer a profissão, você vai precisar do curso superior. Um exemplo prático. Quando eu tirei o CFP, eu estava no último semestre da minha graduação, só tinha acabado de entregar o TCC. Eu entreguei o TCC e fiz a minha prova. Na teoria, muito embora eu estivesse aprovada, eu ainda não podia exercer a profissão. Quando meu diploma saiu, eu mudei em todas as minhas redes sociais, tudo que eu podia, alcunha de CFP. Então, assim, você pode tirar a prova mesmo que você não tenha os pré-requisitos. Cada banca vai ter uma prévia. Poxa, você tem que tirar a certificação em tanto tempo. O CFA, você, por exemplo, pode tirar no seu último ano de faculdade, porque eles dão essa margem para você. Para você se inscrever, você tem que estar formado. Mas eu vou te dar uma brecha. Se você estiver no seu último ano de faculdade, ou seja, você vai ter um ano para você se formar, você pode tirar o CFA. Para o CNPI, é muito possível você ter experiência em Brasília, viu? Me chama no WhatsApp, qualquer coisa eu posso te indicar alguns locais para você ter experiência. Mas você pode estudar para o CNPI, você pode ter uma experiência às vezes dentro de banco mesmo, dentro de uma corretora, dentro até mesmo de research que a gente tem em Brasília, porque a gente tem, ou até mesmo uma boutique de investimento. Você só tem que comprovar uma experiência em uma área financeira. E talvez trazendo um contraponto da sua afirmação, São Paulo realmente tem a sua facilidade porque tem muita quantidade. Mas justamente por Brasília não ter, eu enxergo um grande oceano azul aqui. Aqui eu vejo que não tem muitas pessoas que são qualificadas e pessoas que são boas. Por isso que eu decidi abrir minha empresa aqui em Brasília, não decidi me mudar para São Paulo. Que massa. A Ana Carolina Neves perguntou, você disse que em algumas áreas você só poderá utilizar uma certificação. Pode explicar mais sobre? Claro, cada certificação, ela exige suas responsabilidades. O que eu quero dizer com isso? Existe um termo que a gente chama no mercado financeiro que é Chinese Wall, que é literalmente você criar uma muralha da China entre dois atuantes no mercado financeiro para evitar um conflito de interesses. O conflito de interesses ele é muito, mas muito sério no mercado financeiro. Na teoria, até mesmo porque a gente tem uma atuação muito forte da CVM em relação a isso. O que eu digo com um conflito de interesses? Eu sou analista de valores imobiliários, vamos supor esse exemplo, eu não sou. Sou analista de valores imobiliários e eu vou escrever um relatório de compra de uma ação muito ruim, de uma ação que custa 50 centavos, 10 centavos, 20 centavos. Por quê? Porque quando eu divulgar isso nas redes sociais, todo mundo vai comprar esse ativo. Então o que eu vou fazer? Eu vou lançar uma ordem de compra, absurda na minha pessoa física, certo? Assim, muito dinheiro, R$ 1 milhão que seja. Porque quando eu lançar esse relatório, se eu tiver um prestígio no mercado, o que eu vou fazer com as ações dessa empresa? Muito provavelmente eu vou jogar ela lá para cima, certo?
E o que eu vou fazer? Depois de, 3 dias, vamos colocar 3 dias, eu decido me desfazer desses ativos. E o que acontece? Como eu lancei uma ordem muito grande, eu jogo o preço desse ativo lá para baixo de novo, lá para casa dos seus 10 centavos. Então imagina o seguinte cenário. Eu comprei uma ação por 10 centavos, eu consegui jogar ela para R$ 1. Olha a variação que ela teve em 3 dias. O que eu faço? Eu lanço uma ordem de venda. Isso é um movimento que a gente chama de pump and dump. É muito conhecido no mercado, inclusive algumas pessoas já foram inclusive criminalizadas pela CVM por terem feito esse movimento com algumas ações, certo? Por que eu estou falando tudo isso? Justamente porque cada um vai ter seu conselho de ética. Se eu sou analista e eu escrevo que eu estou dando um call de recomendação dessa ação, eu necessariamente preciso comprar na minha pessoa física. Ou se eu não tiver comprado, eu não posso comprar mais. E eu só posso vendê-la depois de 3 meses. Ou 3 meses ou 6 meses. Confesso que agora eu não me recordo do prazo. E se eu for fazer um relatório de venda, eu também tenho que esperar. Então existe essa questão de conflito de interesses. Por que eu estou falando disso? Imagina que você é um profissional CNPI, certo? Vamos imaginar esse mesmo cenário que eu estava explicando. Uma ação que custa 10 centavos, eu recomendei um call de compra. Falei, eu quero comprar. E vamos supor que eu também seja assessora de investimentos. O que eu vou fazer? Eu vou ligar para todos os meus clientes e vou falar o seguinte: vamos comprar essa ação, vamos comprar essa ação, vamos comprar essa ação. Essa ação agora foi para R$ 2. Eu, malandra, o que eu vou fazer? Vou vender essas ações e vou colocar na carteira dos meus clientes essa ação que, teoricamente, eu dei um call de compra. Perceba que existe um mega conflito de interesses aí. Então, justamente para evitar que isso aconteça, se eu quiser exercer a profissão de analista de valores imobiliários, eu não posso atuar na ponta final com o cliente. Eu posso ter a certificação, mas eu não posso exercer. Eu posso ser profissional CNPI, eu posso utilizar no meu nome, mas eu não posso ser analista de valores imobiliários e trabalhar na ponta com o cliente comprando efetivamente as ações dele, certo? Outra mais ou menos nessa linha. Vou ser gestora, eu vou ser CGA ou CFG e vou ser assessora de investimentos ou vou ser gerente de banco. Não posso da mesma forma. Existem justamente essas vedações. Atualmente eu atuo como consultora de valores imobiliários. Hoje, pelo fato de eu ser consultora de valores imobiliários, eu não posso ser assessora de investimentos, justamente pensando no bem-estar do cliente. Mas uma coisa que eu quero salientar, embora eu tenha colocado dessa forma, todas essas certificações existem conflitos de interesses. Todas. Não existe uma que não tenha. Um gestor, por exemplo, um CGA, ele cobra um percentual em cima do patrimônio do cliente. Vamos supor o seguinte cenário. Eu vou cobrar 2% de taxa de administração de você, Ana. E eu cobro esses 2%. Você concorda comigo que agora, quanto mais dinheiro eu conseguir colocar na sua mão, maior vai ser minha remuneração? Afinal de contas, se eu estou cobrando 2% em cima de 1 milhão e com a minha expertise eu consigo transformar esse 1 milhão para 1,5 milhão, agora vai ser 2% em cima de 1,5 milhão. Então, o que eu posso fazer nesse cenário? Você vira para mim e você fala que você é extremamente conservadora, mas eu sou sua gestora de valores imobiliários, eu sou sua gestora da sua carteira. O que eu vou fazer? Eu vou tentar rodar muito a sua carteira, tentar rodar no sentido que eu falo é fazer operações que não condizem com seu perfil de investidor. E ao invés de conseguir colocar sua carteira para 1,5 milhão, eu jogo sua carteira para 800 mil. Olha o meu conflito de interesses. O CNPI também tem esse mesmo conflito de interesses. Eu posso recomendar, às vezes, uma ação que eu estou comprada para tentar jogar o preço dela lá para cima. Um agente autônomo de investimento tem um conflito de interesse porque a remuneração depende 100% do que ele indica para o cliente. Então, ele pode indicar, às vezes, um produto que não é bom para o cliente em prol de uma comissão. Um CPA 10, um CPA 20, ele pode ter também seu conflito de interesse dentro de uma estrutura bancária, porque ele pode, às vezes, vender uma previdência para um senhor que não faz sentido, ou tentar vender um consórcio, ou algum tipo de financiamento que não faz sentido. Então, por isso, pensando nessa questão de ética e pensando nessa questão de conflito de interesses, cada certificação tem seu escopo de atuação muitíssimo bem definido. Acho que eu respondi. Beleza. O Thiago perguntou como funciona a faixa de salário para a galera que tem esses certificados. Varia muito? Cara, varia. Mas não varia por causa da certificação. Vai variar de acordo com o que você quer fazer no mercado financeiro. Se eu tivesse que colocar 2 grandes blocos, obviamente cada um tem suas respectivas diferenças, eu colocaria o mercado financeiro da seguinte forma. Pessoas que trabalham com comercial e pessoas que não trabalham com comercial. Nem quero colocar, talvez, na pontuação inicial que eu fiz de front ou back,
porque não necessariamente encerra-se aí. Hoje, atualmente, eu trabalho como comercial. Hoje eu tenho a minha carteira de clientes. E querendo ou não, quando você trabalha com a sua carteira de clientes, o céu é o limite para você. Vai ter sua remuneração depende 100% da sua produtividade. Então, acho um pouco errado, às vezes, a gente falar, quando a gente faz essa pesquisa no Google, às vezes a gente vê uma média salarial de 15, 20, 30 mil reais. Porque não necessariamente uma pessoa vai conseguir isso. Vai depender, obviamente, do que ela quer para o mercado financeiro. Mas geralmente o mercado financeiro é sim uma profissão que tem uma remuneração muito condizente com a sua produtividade. Se você é um cara que tem uma carteira legal, uma carteira com volume, uma carteira que você consiga, enfim, gerenciar bem, como eu te falei, o céu é o limite. Só que às vezes, se você for talvez para um lado mais de não contato com o cliente, sua remuneração ela acaba sendo um pouco mais definida. Pensando às vezes em um ambiente de banco, você pode ali, sendo gerente, ganhar entre seus 5 e 7 mil reais. Obviamente, dentro do banco você vai ter metas, que isso pode te dar bônus. Mas se eu tiver que pensar às vezes no analista, você começa baixo como um analista júnior, vai crescendo para um analista pleno até virar um analista sênior. Isso também com certeza vai aumentando ali sua fonte de remuneração. Geralmente nessas estruturas existem bônus semestrais, bônus trimestrais ou bônus anuais. E vai depender, obviamente, também de acordo com a sua recomendação. Vamos supor, Thiago, que você achou uma ação que, assim, todo mundo assinou e todo mundo ganhou muito dinheiro e com isso a casa de análise que você trabalhava teve um boom no aumento das inscrições e eles vão fatiar uma parte do bônus e te dar. O bônus no mercado financeiro também varia muito. Já ouvi colegas que ganharam entre 50, 100 até 300 mil reais de bônus. Então isso também varia e até mesmo varia do cargo que você está ocupando. Então, só para concluir, talvez a única certificação que você tenha, talvez uma metrificação melhor a nível de mundo é o CFA. Se você é um CFA e você tem experiência de mercado, o seu salário, às vezes, a média ali é 150 mil dólares por ano, assim, por baixo. Mas as outras realmente vai variar bastante de acordo com a sua produtividade e com os resultados que você entrega. Massa. O Vitor pergunta aqui, para ser um gestor de fundo, então, basta certificação? Formação profissional pode ser de qualquer área? Correto, exato. Hoje, inclusive, a maior quantidade de gestores que a gente tem no Brasil não são nem economistas nem administradores, são engenheiros. Então a gente tem ali boa parte quando você pega as profissões dos CGAs, boa parte deles são engenheiros. Então assim, ele às vezes é formado em engenharia naval, como é o caso inclusive do Henrique Breda, gestor do Alasca, mas ele trabalha no mercado financeiro. Conheço alguns colegas que são engenheiros civis, engenheiros mecânicos, que simplesmente se apaixonaram pelo mercado financeiro. Então é importante que você tenha a certificação e os pré-requisitos. Nesse caso, você precisa de ensino superior e experiência. Você não pode simplesmente tirar a certificação e falar, vou ser gestor. Não. A Anbima vai exigir que você comprove a sua experiência, justamente para evitar, enfim, curiosos nesse mercado. Porque cuidar do dinheiro de terceiros não é uma tarefa nem um pouco fácil. Com certeza. O Antônio pergunta aqui, teria como explicar como é trabalhar na área financeira, carga horária, remuneração, cobrança de responsabilidades, enfim. Tem como falar um pouquinho? Tem, sim, carga horária. Gostaria de falar que existe, mas às vezes não. Eu, talvez tomando como meu exemplo, eu trabalho quase 24/7. Até mesmo porque é uma dedicação exclusiva, até mesmo porque a empresa é minha. Então, muitos dos processos, minha e do meu sócio, obviamente. Então, muitos dos nossos processos acabam sendo assim, é eu e ele, e meus sócios, e aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Então, isso vai depender muito também do profissional que você quer ser. Então, às vezes, se você quer ser um profissional que entra às 9 e sai às 18, às vezes você consegue alguma coisa no mercado financeiro. Mas não necessariamente você vai ter uns resultados muito acima da média. Mas se eu tivesse que falar mais formalmente, quando a pessoa for te fazer algum tipo de apresentação, ela vai sugerir um horário mais ou menos nesse nível, de 9 às 18, certo? A remuneração varia muito, vai depender se você já tem experiência, se você quer trabalhar na parte comercial, se você não quer trabalhar na parte comercial. Porque perceba, se você quiser trabalhar na área comercial, você pode, às vezes, seu salário pode ser zero em um mês que você não produziu absolutamente nada, que você viajou ou que você ficou internado, sua renda pode ser zero. Da mesma forma que sua renda pode ser mais de 3 dígitos naquele mês. Então isso vai variar. Cobrança de responsabilidade é muito grande, porque a gente está lidando com o dinheiro dos outros. E lidar com o dinheiro dos outros tem uma série de implicações. Imagina o seguinte, Antônio, eu sou sua cliente e eu mandei uma ordem, eu te mandei 100 mil reais para você investir.
O que você faz com esses 100 mil reais? Eu falei para você que eu queria um CDB e você investe em um fundo de ação. Sem querer. Sem querer. Então, assim, olha a responsabilidade que é isso. É você ter muito cuidado com o dinheiro dos outros, porque isso também pode dar processo. Então, existem casos também de processos no mercado financeiro. É raro, mas existe. Então, existe essa cobrança de responsabilidade do cuidar do dinheiro de terceiros. E também, obviamente, existe dentro de uma responsabilidade do seu próprio código de ética. Você tem que tomar muito cuidado com algumas coisas que você fala e, principalmente, até talvez uma responsabilidade no seu ciclo social. Uma vez que você fala do mercado financeiro, com certeza você vai escutar, não digo que você vira referência, mas as pessoas te modelam talvez nesse sentido. Então, às vezes, se você fala sem querer de uma ação, se prepara, porque muito provavelmente um amigo seu vai comprar sem querer só porque você falou de uma ação em um ciclo descontraído. Então é possível que isso também aconteça. Beleza. Deixa eu ver aqui. O Giovanni perguntou: eu tenho muito interesse em trabalhar na área financeira. Estou inclinado mais para corretoras, mas talvez optar por bancos. Você acha que seria melhor tirar o CPA 20 ou o ANCO? Perfeito, Giovanni. Eu recomendo que você decida o quanto antes. Por quê? Você não pode ser gerente de banco e ter o seu Ancor. Ou você é gerente de banco ou você é assessor de investimentos. Isa, estou indeciso. Nesse seu caso, você está inclinado para uma corretora. Se você vai chegar numa corretora e você fala que você tem o CPA 20 e a Ancor, provavelmente você vai conseguir o cargo pela Ancor, certo? Nesse caso, eu recomendo que você tire os dois e atire para os dois lados. Poxa, se você for com um banco, você vai falar o seguinte: poxa, eu tenho um CPA 20. E se você for para uma corretora, você vai falar o seguinte: eu tenho um CPA 20 e Ancor. Então você consegue atirar para diversos lados. Mas talvez pensando numa estratégia, eu focaria na Ancor, porque é mais difícil, e o CPA 20 você vai ver que é mega tranquilo. Embora sejam de bancas diferentes, o CPA 20 é mega tranquilo de se tirar. Massa. O João aqui perguntou: você sabe como é o mercado de Private Equity, MI e IB aqui em Brasília? Quais são os salários dessas áreas? Você pegou aí realmente talvez a parte que o pessoal do mercado financeiro descarta um pouco. Essa parte de private equity, M&A e até mesmo de IB, aqui em Brasília é muito, mas muito assim pequena. Existem. Novamente vai depender também de como você começa. Se você não tiver experiência, conheço ali alguns colegas que trabalharam principalmente em instituições de M&A que tinha uma renda até que legal, assim, para começo de carreira, ganhar ali seus 3, até mesmo seus 5 mil reais, e eles conseguiam tirar mais ou menos esse valor. Acaba oscilando, mas obviamente se você, por exemplo, vai ser um especialista de M&A e você tem um CFA, meu amigo, aí seu ticket médio vai lá para cima. Então, nesse caso, o seu específico, de essas certificações, elas acabam te dando mais um glamour. Elas acabam ali mostrando um certificado que você é bom sem que você precise necessariamente falar isso. Porque aquelas 3 letrinhas depois do seu sobrenome, elas já vão dizer alguma coisa sobre você. Então, se você chega numa reunião com um cara que você vai fazer um M&A, que você vai intermediar esse processo de compra ou venda de uma empresa, e você tiver ali um CFA do lado, com certeza você vai ser escutado. A mesma coisa ali de um CGA. Mas nesse caso, por exemplo, eu não recomendo que você utilizasse o CPA 20, porque é uma certificação que para esse ambiente não faz tanto sentido você tê-la e tão pouco colocar ali no seu nome. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui que o Rafael Felipe fez. Qual a sua recomendação para quem ainda não tem experiência nenhuma, mas pretende trabalhar com isso? Excelente. Excelente, excelente, excelente. Eu comecei no mercado financeiro totalmente sem experiência, eu acho que querendo ou não todo mundo começa dessa forma. Só que eu digo que é crucial talvez o timing. Eu comecei a me interessar por mercado financeiro em 2015 e era um mercado que ainda não tinha muito apetite aqui em Brasília. E o timing, justamente como eu cheguei, eu era uma pessoa que não tinha absolutamente nada, eu fui muito moldada pelos locais onde eu trabalhei. Hoje, em 2021, perceba, só 6 anos de diferença, eu já consigo perceber que já estão essa procura já passou. Essa procura talvez você já precise ter algo a mais. E a certificação é uma excelente forma de mostrar o seguinte: eu não tenho experiência, mas eu passei numa prova. Tudo bem que a prova ela não vai te atestar nada em termos práticos, porque a prova você vai ver que é como uma prova qualquer. Você decora uma série de coisas,
deu a sorte ali de cair aquilo que você estudou e você passa. Mas só você já chegar com uma certificação, mesmo que seja um CPA 20, mesmo que seja um CEA, já te mostra diferente no olhar de quem contrata. Hoje, por exemplo, quando eu passo às vezes no processo de contratação e vejo que uma pessoa não tem experiência, mas essa pessoa já estudou para uma certificação sem que eu tivesse pedido, eu já olho, opa, essa pessoa está realmente interessada, essa pessoa não vai ser uma aventureira aqui. Então eu recomendaria que você tirasse uma certificação. Se você está na dúvida para onde você vai, recomendo você começar com o CEA. Porque se você tirar um CEA e for para o banco, você consegue o CPA 20 rapidinho. Mas se você tirar o CEA e quiser ir para uma corretora e quiser uma Ancor, por exemplo, o CEA ele é um plus. Ele não te limita, mas ele é um diferencial. E às vezes se você quiser ir, por exemplo, para um mercado de IB, de M&A, você vai ver que você vai precisar de outras habilidades, que não necessariamente você consegue ver nas certificações, mas às vezes umas habilidades mais numéricas, com número, com Excel, com planilha, algo mais nesse sentido. Então, se você pretende trabalhar com isso, recomendo certificação e bater em portas, bater em muitas portas, bater no máximo de portas que você conseguir do mercado financeiro. Como última pergunta, a Ana Carolina também fez, é bem um pouco parecida. Quais as dicas você dá para quem, para quem não tem experiência, mas quer começar na área bancária? Excelente. Pensando talvez no final, depois dessa pergunta, eu possa dar algumas dicas de como você já conseguir empregos nessa área, que eu acho que talvez também nessa parte eu consiga ajudar. Ana, nesse caso, se você não tem experiência, mas você quer começar na área, eu começaria já com CEA com CPA 20. Poxa, estou decidida que eu quero ser trainee do Itaú, estou decidida que eu quero fazer o processo seletivo do Santander, estou decidida que eu quero ir para o Bradesco. Falei apenas de instituições privadas, até mesmo porque as instituições como Caixa, Banco do Brasil, o processo de entrada é um pouco diferenciado. Não é tão assim, tenha uma prova e conheça uma pessoa. Existe ali alguns percalços no meio do caminho. Então, eu já começaria a tirar um CPA 20. Porque ali, na hora que eu fosse para a entrevista com o recrutador, eu já teria um requisito. Inclusive, você vai perceber que em muitas dessas vagas, você consegue ver que existem, não digo pré-requisitos, existem os pré-requisitos, mas também existem coisas como diferenciais. E com certeza uma certificação, mesmo que inicial a essa, já te joga na frente de muitos currículos. Eu já li aqui a pergunta do João. Giovana, mas você quer ler, né? Pra você colocar no vídeo. Já pode responder direto? Eu vou ler então aqui. O João fez a pergunta. Eu ter montado minha própria carteira e feito alguns valuations para mim mesmo, pode ser contado com uma pequena experiência? Pode numa entrevista, mas talvez perante, por exemplo, um órgão do CFA ou até mesmo do CGA, até mesmo do CFP, não, porque eles vão exigir uma experiência profissional. Eles vão exigir que, poxa, se você tiver, por exemplo, João, uma empresa LTDA sua, ou até mesmo uma MEI, aí vai. Ou que você tenha prestado consultoria, mas eles vão exigir experiência profissional. Mas com certeza numa entrevista de emprego, você falar que, poxa, você tem uma carteira, você administra alguns milhões e você entende de valuation, isso com certeza é um diferencial para um entrevistador. Beleza, essa foi a última pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta para Isabela? Então, acho que para concluir, eu posso falar aquilo que eu falei de como você efetivamente começar a procurar vagas no mercado financeiro. Eu Isso, percebi que foi uma coisa que o tá pessoal me bom. perguntou bastante. Para mim, a melhor forma de você encontrar vagas no mercado financeiro é LinkedIn. Hoje eu não consigo encontrar um meio mais assertivo do que o LinkedIn. Assim, falo por mim mesma, mas também falo por outros colegas que tiraram algumas certificações. No dia que eu passei no CFP, foi no dia, eu recebi pelo menos 8 propostas. Assim, eu não tinha publicado nada no LinkedIn, eles apenas viram e já me procuraram no LinkedIn. Tudo bem que eu já tinha um currículo, já tinha uma experiência, mas assim, foi tiro e queda. Mas como eu estava montando em uma nova empresa, acabei não dando ouvidos para as propostas. Mas quando você tem essa certificação e você coloca no LinkedIn, isso já ajuda. Então, se você ter um CPA 20, você ter um CEA, você procurar vagas no LinkedIn, porque o que mais tem é o seguinte, você abre o LinkedIn, opções, você vai ver geralmente o Santander contratando, Bradesco, escritório de investimento aqui em Brasília, para as mais diversas áreas.
Às vezes você vai ver áreas mais de back-office, mas se você realmente quer entrar no mercado financeiro, não tem problema você começar como back-office antes de efetivamente galgando, às vezes para uma área comercial ou para uma área de decisão de alocação, de investimento. Além disso, também, se você tiver algum conhecido que trabalha no mercado de investimentos em Brasília, aí você já tem uma ponte muito azeitada. Pode ser também uma forma de você ingressar no mercado. Mas claro que vai depender aí de questão de vaga, se naquela empresa que aquela pessoa atua efetivamente tem. Mas se não, o LinkedIn hoje para mim é uma das formas mais fáceis e mais assertivas de você conseguir efetivamente entrar no mercado financeiro. Isso a nível Brasília, tá? Porque às vezes algumas assets colocam, mas isso é mais Rio de Janeiro e São Paulo. E talvez para você ir para Rio de Janeiro e São Paulo, talvez você já tenha que ter um currículo muito competitivo aqui em Brasília ou já ter tido algum tipo de experiência muito boa lá em São Paulo. O mercado lá é muito mais acirrado. Por isso que eu falo que aqui em Brasília a gente tem um oceano azul. Aqui tem muita coisa incipiente e é um excelente momento para entrada. Isabela, você poderia colocar o último slide dos seus contatos, por favor, novamente? Claro, perfeito. Eu acho que é aqui. Pronto. Gente, alguma mais pergunta? Acho que, se não tiver, acho que vamos encerrar. Eu acho que não. Você quer falar mais alguma coisa, Isabela? Eu queria agradecer o tempo de vocês. Fico muito feliz que vocês tenham parado aí um tempinho da noite de vocês para me escutar. Quando eu decidi começar no mercado, também decidi entrar no mercado com uma palestra muito parecida como essa. Então, eu espero que, se de alguma forma eu tenha esclarecido a dúvida de alguém, eu fico bastante feliz, saio daqui muito feliz com isso. Agradeço novamente a organização do evento por ter me chamado. E se precisarem de alguma coisa, novamente deixo meus contatos aí à disposição, pessoal. Se alguém precisar de mais alguma outra coisa, deixo aqui meus contatos, estou realmente 100% à disposição. Muito obrigado, Isabela. Então, já vou estar dando encerramento à palestra. Vamos lá. Assim, finalizamos a palestra Mercado Financeiro e Certificações e agradecemos à palestrante Isabela Brandão pela participação da nona CADM. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail. Também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas para aqueles que permaneceram 75% do tempo da palestra. Também lembramos que mais tarde teremos mais atividades na CADM. Participe da nossa campanha de solidariedade. Nessa edição, a instituição beneficiada será a Amparo. Estamos aceitando doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas EMG. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nesta campanha. Agradecemos aos nossos patrocinadores Barlavento, Fazenda e Mercado Malunga. Perfeito. Posso só tirar uma fotinho, gente, para postar no meu Instagram? Para postar no Pode. Instagram da minha empresa? Que agora tem essas coisas, né, gente? Então vou aparecer aqui. Obviamente as câmeras estão fechadas, mas. Enfim, pessoal. Agora vai ser a fotinho. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada, Isabela. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.